Contexto Geral. Entrevista: o presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Polícia Federal, Francisco Carlos Garisto. Olha, essa história é muito interessante, porque nós fizemos uma greve porque o governo não quis pagar uma ação judicial que nós ganhamos. Nós já havíamos entrado pedindo uma gratificação de operações especiais, que o governo Collor havia retirado dos policiais federais, por represália, porque a Polícia Federal que investigou, e ele sabia que nós estávamos investigando, ele queria uma polícia descontente, porque ele e a sua quadrilha sabia que a Polícia Federal poderia chegar a descobrir o que foi descoberto, que causou até o impeachment dele e a morte, prisão de PC Farias, aquela turma toda. Então ele queria enfraquecer a polícia. Então eles fizeram de propósito para não pagar a gratificação de operações especiais. Então o que aconteceu? Esse problema se arrastou, o Collor foi cassado, acabou com a Polícia Federal, nós não tínhamos nada, não tinha nem papel higiênico dentro da polícia, não tinha fita para máquina. O governo Collor acabou com a Polícia Federal. É como eu falo, né? Tirar a asa do gato para não pegar o rato. Até hoje fazem isso, entendeu? Então o que eles fazem? Diminui a ação de determinados órgãos que está fazendo a repressão. O Collor tirou isso, nós ficamos revoltados e fomos para a Justiça. Só que a Justiça foi se manifestar já no governo Itamar Franco, que era o vice que assumiu no lugar do Collor, que começou toda essa briga com a Polícia Federal. Nós já havíamos fundado a federação em 1990 e já tínhamos fundado os sindicatos em todo o Brasil a partir de 88. Eu fui o fundador do Sindicato de São Paulo e depois também ajudei a fundar a federação e fui seu primeiro presidente, por 12 anos. E aí nós ganhamos na primeira instância federal o direito a receber essa gratificação de operações especiais, que nada mais é que uma gratificação de risco, para diferenciar um funcionário policial de um funcionário que trabalha num atendimento burocrático. Você tem que dar um incentivo policial, porque ele é um servidor diferenciado na sua atividade de risco. Não é diferenciado porque é mais que nenhum deles, mas ele é diferenciado quanto ao risco, assim como bombeiros e mergulhadores da Petrobras, etc. Então você veja bem, nós entramos na Justiça e ganhamos. Primeira instância, segunda instância, tribunal, depois STJ, ganhamos de novo, Supremo Tribunal Federal, e o Itamar Franco diz que não paga. E nós estamos num país, infelizmente, que as ordens do Supremo Tribunal Federal não são cumpridas. Só são cumpridas quando tem o interesse, como é o caso de soltar essas pessoas que soltam rápido, né? Aí a decisão é rápida, mas no nosso caso, nós ganhamos, não levamos. E o Itamar Franco não pagava, disse que não tinha dinheiro, nós resolvemos fazer uma greve. E os militares, até Itamar Franco, até Collor, eles ainda, todos os chefes militares que estavam de ministros, eram os mesmos que participaram da repressão militar. Eram os mesmos. Na Polícia Federal, os comandantes da Polícia Federal eram os mesmos que vibravam com a ditadura militar. Ou seja, nós não tínhamos uma democracia plena no Brasil ainda. Nós tínhamos uma democracia em formação. Só que os protagonistas da ditadura estavam todos ainda comandando certas áreas estratégicas do governo. Dentre elas, as Forças Armadas. A própria Polícia Federal, que era um coronel que havia trabalhado na repressão, era o chefe da Polícia Federal. Então, nós fizemos uma greve e eles começaram a se articular para invadir a Polícia Federal. Invadiram em Brasília, a pretexto que nós estávamos fazendo bagunça. Com a colaboração de uma grande revista que colocou a polícia, o sindicato na capa, e colocou, dizendo: baderneiros ameaçam a autoridade do governo. Não está ameaçando nada. É porque aqui, quando você faz um ato democrático, você se torna baderneiro. Se você vai para a rua para reivindicar a melhoria desses buracos todos que nós temos na cidade de Fortaleza, você é baderneira. Porque o pessoal não sabe exercer a sua cidadania plena da democracia ajustada que nós temos hoje. Ela já está ajustada, nós temos que usá-la. Nós temos que reivindicar, protestar. E foi isso que nós fizemos. E os militares, se aproveitando disso, invadiram a Polícia Federal em Brasília, depois invadiram em São Paulo, depois invadiram no Rio Grande do Sul, a pretexto que nós estávamos bagunçando. Quando eles invadiram Foz do Iguaçu, que é uma fronteira,
E o ministro do Exército na época, o Zenildo Zoroastro, ele falou para o presidente que havia invadido porque nós havíamos abandonado a fronteira. Que nós tínhamos tirado os policiais federais da fronteira. Comando de greve, eu comandava, que eu determinei que havia a retirada. Era uma mentira. Como é que você pode tirar os policiais de uma fronteira onde passa droga, arma, tudo? Nós deixamos um efetivo baixo, mas tinha. À noite, nos jornais todos, das 8 horas, de todas as emissoras, vão lá e filmam o policial federal que estava lá, agente Simão na época, saindo, tirando o jaleco e dizendo que iria largar, já que o Exército estava assumindo, ele iria deixar a responsabilidade do Exército, que também é um ente federal, como nós, funcionário público federal, como nós. Por isso que não houve confronto, porque eu falei, o Exército quer entrar, deixa para eles, nós aumentamos a greve. Vai ter confronto? Não, eu vou brigar com o Exército. O Exército não pode perder para ninguém. Eu vou enfrentar o Exército? Não é por medo nem nada, é por inteligência. Quando o Exército perder para alguém, aliás, quando as Forças Armadas perder uma guerra, o país acabou. Então eu falei, não, eu vou enfrentar as Forças Armadas para quê? São funcionários públicos como eu. Aonde eles entrar, nós saímos. E engrossamos a greve por fora. E o presidente da República viu esse jornal, viu essa matéria na TV. E o ministro mentiu para ele, o Zoroastro, dizendo que nós havíamos abandonado. E ele viu a mentira do ministro na televisão, onde os agentes que estavam no serviço lá, que nós havíamos determinado que ficassem na ponte, um número reduzido, com operação padrão ainda, fazendo uma fila danada lá. O presidente da República descobriu isso e ficou preocupado. Chamou o ministro dele na época, o ministro da Justiça dele era Alexandre de Perrat, que a gente fazia um trocadilho que ele era de emperrar mesmo, emperrava mesmo, entendeu? E o Alexandre de Perrat ficou apavorado. Na época, o deputado federal Moroni Torgan era o presidente da comissão de narcotráfico. E todos sabiam que eu havia ido depor na comissão de narcotráfico para falar sobre as falhas. Eu sou especialista nessa área, gosto, estudo até hoje. Então o ministro foi procurar o Moroni, que o Moroni também estava participando da greve junto com a gente, que ele também é um policial federal. Foi procurar o Moroni e ele, ministro, o Moroni me liga 2 horas da manhã para ir na casa dele. 2 horas da manhã em Brasília. Eu fui ao apartamento do deputado federal Moroni, a pedido dele, preocupado. Levei mais 2 agentes federais armados e fomos para lá, porque poderia ser uma armadilha de alguma coisa, que eles queriam me prender, né? Eles tinham soltado uma ordem de prisão para mim e eu me escondi dentro do Congresso Nacional. E isso você vê em 94, então nossa democracia não está plena ainda. Em 94 ainda eles queriam prender o grevista, o presidente. E eu me escondi dentro do gabinete do Luciano Pisato, um deputado federal lá. 94 isso, não foi em 74 nem em 70.